Eu não acredito que eu fiz isso. Bom, eu coloquei o celular na posição errada na hora que eu coloquei Go Live. Então eu vou ter que gravar essa porcaria na vertical. Mas a minha cara é feia mesmo, dane-se. O importante é o que eu vou ler pra vocês aqui, o que eu vou comentar com vocês é o conteúdo, né? Então eu vou pedir pra vocês, antes de mais nada, verificarem aí a descrição do vídeo, onde nós temos informações extremamente importantes, extremamente relevantes. A nossa parceria com a Unplugged, onde vocês podem adquirir uma App Suite para iPhone, para Android, que vai proteger os dados e a criptografia de vocês. Vai te dar comunicação peer-to-peer em alta velocidade sem depender da Anatel. Vai te dar um antivírus. Vai te dar VPN. E se vocês usarem o meu código, COGOS, que está lá na descrição do vídeo, vocês vão ter 2 semanas de teste grátis e desconto. E aí tem link para minha livraria, tem link para as novas redes de corte do Cogos, tem link para comprar o filme do José Stófilo, tá tudo na descrição do vídeo, não deixem de conferir. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero fazer uma leitura comentada de 2 artigos que eu escrevi contra este monstro, assassino, genocida, acelerado, terrorista, desgraçado, pervertido, depravado, condenado, comunista, chamado Nelson Mandela. Todo mundo adora o Nelson Mandela. Ele teria feito 104 anos se o capeta não tivesse torturando a alma dele nesse momento aqui. E aí, as pessoas, ai, o Mandela, ai, herói da liberdade. Não sabem nada. Não sabem apontar a África do Sul num mapa. Mas acreditaram nas mentiras da escola, acreditaram nas mentiras da imprensa. Então, para quem tem preguiça de ler, eu vou fazer uma leitura comentada dos 2 artigos que eu escrevi sobre o tema. Eu escrevi A Verdadeira Face de Nelson Mandela, no Instituto Rothbard. E no antigo blog que eu tinha, que eu nem sei mais entrar nele, tem um artigo meu onde eu comento um pouco sobre o Slavoj Žižek falando sobre a África do Sul. Mas eu dediquei o meu artigo ao povo sul-africano, que é vítima do Mandela. E é vítima também das pessoas que estão por trás do Mandela. E eu começo o artigo dizendo: o historiador John Dalberg Acton, primeiro barão de Acton, disse que o guia da história não é a musa Clio, inspiradora da história na mitologia grega, mas seria talvez Radamanto, que era um juiz do mundo dos mortos que julgava os culpados e vingava os inocentes. Se o guia da história for realmente Radamanto, o Mandela está ferrado. Esse espírito é importante para que nós questionemos aquilo que a escola nos passa, né? Então, uma jornalista chamada Aida Parker, muito importante, e que foi perseguida pelo regime do Mandela, disse que em nenhum momento Mandela externou compaixão pela condição humana. Tudo que ele tinha era ódio, terror, agressão, crime, sede de poder. E por trás dele havia pessoas piores. Obrigado, Tarcísio. Ele era oficialmente membro do Congresso Nacional Africano, um partido de esquerda que, infelizmente, tem grande influência na África do Sul até hoje. É como se fosse um PT-PSDB de lá. Os caras não saem do poder. Imagina juntar o PT, o PSDB, o PMDB, esses lixos todos, dar o CNA. Mas o Mandela também era membro do Partido Comunista da África do Sul. Essa ninguém te contou, né? Ele mentiu sobre o fato, mas ele era, de fato, um comunista. E as diretrizes estratégicas, tanto do Partido Comunista, o PCAS, quanto do CNA, do Congresso Nacional Africano, vinham direto do Kremlin, da União Soviética, que, por sua vez, na época da Guerra Fria, eram controlados pelos globalistas. Depois a União Soviética se desfez, etc., ficou só os globalistas sem essa fachada, né? Mas se bem que hoje tem a fachada eurasiana, é tudo a mesma coisa. Muito bem. Como é que surge a figura do Mandela? Vamos voltar um pouco. No final do século XIX, a África do Sul estava dividida entre territórios britânicos, territórios dos Boeres, que eram holandeses, e territórios nativos. Os britânicos e os holandeses brigaram pela região do Transvaal, que era rico em ouro. Isso foi a Primeira Guerra dos Boeres, 1880 a 1881. E os Boeres tiveram uma vitória muito difícil ali, que não durou muito tempo. Veio a Segunda Guerra dos Boeres, 1899 a 1902, e lamentavelmente os imperialistas britânicos, serviçais dos precursores do anticristo lá de Londres, dos banqueiros londrinos, venceram e criaram as primeiras leis de segregação racial. Agora, a esquerdalha de plantão, que acha que eu sou racista por falar contra o racista Mandela, vai se surpreender. Porque quem criou as primeiras leis
de segregação ali eram socialistas. E eu sou contra qualquer tipo de lei de segregação racial. Eu sou contra o racismo. Diferente do Rafael Lima, que apoia o concurso lá da Magalu, que discriminava contra brancos. E que assume a premissa falsa de que negros são coitadinhos que precisam de apoiozinho de corporaçõezinhas e estados, senão eles não conseguem ir pra frente. Uma premissa racista. Como eu tenho horror e nojo de racistas, né, eu deploro tudo isso. Eu deploro cota, deploro leis de segregação, seja feita pelos brancos ou pelos negros ou por quem for. Mas o apartheid na África do Sul foi institucionalizado ali nessa época para privilegiar os sindicatos brancos ali, começo do século XX. Governo do Luiz Botha, né? Que era um Boer, ele institucionalizou o apartheid, mas ele se inspirou nos britânicos que fizeram isso antes ainda para privilegiar os sindicatos brancos na exploração dos minérios. Era uma política para criar reserva de mercado para os brancos. Em 1913, eles criaram a Lei da Terra, que reservava a terra para os brancos e segregavam as etnias negras nativas ali em territórios muito pequenos, muito reduzidos, chamados bantustões, onde eles misturaram pessoas de várias etnias. Foi um caos, foi uma tragédia humanitária, roubaram terra dos negros. Tudo isso é muito desumano. E é a origem do apartheid. E aí, em 1922, vem o apartheid como nós conhecemos hoje, que era aquele apartheid industrial. Não tem como colocar o vídeo deitado. Eu tentei, mas infelizmente eu cliquei no botão de Go Live antes de virar o celular. Agora vai ficar assim mesmo, não sei mudar isso. Não sou pós-doutor em engenharia da computação em São Petersburgo. Só sei o que a tia velhinha do Zap sabe, mais do que isso eu não sei. Enfim. O economista William Hutt, ele escreveu um livro chamado The Economics of the Color Bar, onde ele mostra que esses sindicatos brancos criaram o apartheid justamente para manter a sua reserva de mercado e excluir os negros do mercado de trabalho. Porque eles sabiam que se o mercado de trabalho fosse livre e desregulado, os negros iam competir em pé de igualdade com os brancos. Aliás, eles nem competiriam, porque não tem essa de brancos contra negros. Existem seres humanos cooperando no mercado e buscando a sua felicidade independentemente da cor. Era isso que ia acontecer. E aí não ia ter espaço para pulpícolas explorarem cisânia racial para acumular poder. Tanto o que eu tô falando é verdade, obrigado Ancapneu, Bonoro 2022 aí. Tanto é verdade o que eu tô falando, que aos poucos essa política maldita de apartheid foi relaxando. Ela chegou no seu auge no governo do Verwoerd, lá para 1950 e pouco. Aí tinha repressão contra os negros, tinha o Yellow Mellow, né, repressão policial com veículos blindados contra os negros. O blindado era o Yellow Mellow, né? Mas aí aquilo foi afrouxando, porque o racismo só estava nos decretos estatais socialistas sindicais, não no livre mercado. O Rothbard disse muito bem, no livre mercado você quer saber quem é que vai te dar o melhor serviço, não importa a cor do cara. Então, o racismo não estava impregnado na cabeça de quem trabalha honestamente, de quem pega ônibus, de quem acorda cedo, de quem trabalha, não de vagabundo parasita de governo, burocrata. Então, no mercado, não tinha muita vez para isso. O apartheid foi se afrouxando, o governo foi relaxando a fiscalização das políticas de merda, segregacionistas, etc. E começaram a surgir os negros empreendedores, os negros enriqueceram. E aí, as medidas segregacionistas relaxando, a população negra já começou a ganhar muito mais dinheiro, a renda deles cresceu 40% na década de 70. E vai indo. Então, não era a luta de terrorista que nem o Mandela que ajudou os negros. Era o livre mercado. Agora, é muito interessante como o discurso do racista branco, Verwoerd, e o discurso do racista Mandela, que era contra brancos e contra negros também, porque o Mandela odiava Zulus, são muito parecidos. E, veja, o Verwoerd disse o seguinte: tem gente que acha que as coisas têm que ser submetidas à lei econômica. Esses adoradores da lei econômica não vê que nós precisamos de um governo forte para manter a civilização branca. Discurso racista anti-livre mercado. O Mandela, em 1997, disse: o sistema capitalista é inimigo porque coloca
o nosso país a serviço dos interesses materiais de uma elite branca. Quer dizer, os dois são racistas e os dois são inimigos do livre mercado. Tá aí. Então essa é a nossa introdução. Agora vamos estudar um pouco mais da vida do bandido terrorista Mandela, né? O Mandela tinha 25 anos quando ele entrou para o Congresso Nacional Africano. Isso era 1943, certo? E ele também era membro do Partido Comunista, como eu disse, fazia a articulação política, etc. Até a entrada do Mandela no CNA, o CNA se opunha, não por motivos humanitários, éticos, mas por motivos práticos, à luta armada. Mas quando o Mandela atinge certa proeminência dentro do CNA, ele começa a advogar os métodos terroristas. Então, vejam, não é que o CNA era um jovem que entrou dentro de um partido terrorista e ficou assim. Ele fez o partido onde ele entrou adotar métodos terroristas. O cara era um filho da... E existia um sujeito que era membro do Partido Comunista Sul-Africano chamado Joe Slovo, que era o melhor amigo do Mandela, tinha sido colega dele na faculdade, e ele era um coronel, vejam só, da KGB. Ligado, obviamente, a Moscou, ao Kremlin. Então, juntos, o Slovo e o Mandela criaram um movimento chamado Umkhonto we Sizwe, que significa a lança da nação. Esse era o braço armado do Congresso Nacional Africano, cujo objetivo era uma revolução comunista. E quem estabeleceu a revolução comunista como objetivo para a África do Sul? Ora, o Kremlin, o governo soviético, do qual o Joe Slovo e o Mandela eram agentes da KGB, né? Jean Valjean pergunta, se o Mandela era racista é porque ele tinha aliados brancos como o Joe Slovo. Por que o exército, a Wehrmacht do Hitler, que era um racista desgraçado, tinha gente que não era ariana? Porque esses caras colocam a praticidade acima. Mas certamente eles usam o discurso racista a serviço de uma agenda pragmática também. O Mandela se uniu a um branco comunista para implantar as suas diretrizes revolucionárias. Mas ele vai atacar os brancos holandeses, donos de terra, para quê? Para roubar a propriedade privada deles. E ele vai atacar os zulus, negros, também para roubar a propriedade privada deles. Então, quem fica com ideologia, eu não gosto de branco, eu não gosto de negro, eu não gosto de... Isso é a massa de manobra estúpida e demente, a serviço de pessoas com agendas bem pragmáticas. O racista, ele é burro. Além de ser um filho da puta, ele é burro. Esses caras se aliam a quem tiver que se aliar, os que estão no topo, né? Tem gente perguntando de novas doenças aí, novas pandemias. Eu tô nem aí, cara. Eu não quero saber. Se eu tiver que morrer de uma doença, é Deus que vai decidir, mano. Tô me lixando pra doença. Bom, em 1986, o Slovo escreveu um artigo chamado Campanha de Sabotagem, né? E nesse artigo, ele demonstra como ele se articulava com Mandela para liderar as táticas terroristas. Ou seja, o trabalho sujo revolucionário ficava com Mandela. Estou falando mesmo. E o Mandela disse, o movimento comunista, para se concretizar, precisa esmagar e varrer os seus inimigos. Quem eram os seus inimigos? Eram mulheres e crianças inocentes, zulus e boeres. Estamos falando desse cara. Certo? Agora, o Mandela, sendo essa peça-chave de terror na estratégia soviética para a África do Sul, temos que considerar que ele não começa isso sozinho. Ele não é o idealizador. Os planos para tomar a África do Sul já estavam na Internacional Socialista desde 1928. Por quê? Porque a África do Sul é rica em minérios. É o mesmo motivo pelo qual gasguei. Os britânicos e os boeres brigavam pelo Transvaal. Nada mudou. É tudo minério. É minério, é minério, é minério. Aí tem os bobos no meio que são usados como massa de manobra. É o sindicato racista branco, é o Umkhonto we Sizwe negro, é o idiota que lê a imprensa internacional e acha que o Mandela é um herói. Todos esses são manipulados por quem quer controlar os minérios. Acabou. O que importa é os minérios. Por isso que o Bolsonaro é tão importante aqui no Brasil. Porque ele sabe que esses filhos da puta globalistas querem pegar os nossos minérios no subsolo amazônico.
E é por isso que 2022 tem que votar em quem vai proteger o nosso nióbio e o nosso grafeno, tá ok? E não tem conversa nessa questão aí. E quem vai se omitir ou votar no ladrão de 9 dedos é um traidor da pátria. Fim. Bom, e aí o Mandela recebe todo o treinamento para cumprir a sua função de pivô da estratégia revolucionária soviética no país, na África do Sul. Em 1962, ele vai receber um treinamento de guerrilha na Argélia. Ele é treinado em técnicas de interrogatório brutais e espionagem pela Stasi, que é a polícia política comunista da Alemanha Oriental, onde ele aprende que os interrogatórios têm que ser totalmente brutais e aprende também a lidar com explosivos, tortura, etc., né, com o FLN, que era um partido revolucionário argelino, e assim por diante. E bonzinho, né? Gente boa, fofinho, humanitário, tá, PQP, fica acreditando em mentira. E é isso, o Congresso Nacional Africano criou um centro de detenção, conhecido como 4, junto aos comunistas angolanos, onde eles torturavam muitos adolescentes negros que não compactuavam com esse modus operandi. O neguinho queria lá fazer comércio, queria empreender, queria fazer comércio com os boeres. E ele não gostava dessa ideia de destruir as tribos negras e confiscar as fazendas dos boeres. E era torturado pelo Mandela e pelos seus amigos. Gente boa, né? Bandido do inferno. Em 1962, o Mandela foi capturado em uma fazenda perto de Joanesburgo, na posse de muitos explosivos. Agora, sabe o que é interessante? Esses explosivos que o Mandela tinha não eram explosivos como aqueles Improved Explosive Devices que os iraquianos colocam nas estradas contra os comboios americanos. O Mandela era muito mais filho de uma puta do que isso. Ele disfarçava os explosivos em potes de alimentos, em caixas de frutas, para causar o máximo de danos na população civil. Ainda acha ele gente boa? Os planos do Mandela, que foram expostos, preconizavam a instalação dos explosivos em locais de grande movimento de população civil. Acabou, cara, não tem mais discussão. O membro do canal Capitão, membro do canal Jordano Bruno Meirelles de Andrade lembra, são tantos falsos heróis, incensados como ídolos, enquanto poucos conhecem os verdadeiros heróis, porque a informação sobre eles é sonegada, exato. Querem destruir a verdadeira identidade da nação. Tem aquela música também do Phil Guerra, né, que chama Falsos Heróis. Que heróis são esses que erguerão massas? É muito interessante essa música também. Pregando o fim de alheias propriedades, tramando golpes com base em mentiras. Dá uma olhada nessa música aí. Sobre falsos heróis se chama. Fortalecendo o perigo vermelho. Muito legal. Bom, então esse era o Mandela, que queria explodir civil. E aí a polícia saiu investigando, a polícia sul-africana, até que eles conseguiram prender esses bostas do CNA, esse bosta desse Mandela, no famoso julgamento de Rivônia, quando o Mandela foi condenado à prisão. Pena que não morreu na prisão, esse lixo. E eles foram condenados por 221 atos de sabotagem e terrorismo. A ONU, inimiga da humanidade, inimiga de Jesus bebê nos colos de Maria Santíssima, a ONU fala que o Mandela era um prisioneiro político. Isso é mentira. A anistia, até a Anistia Internacional, que é bandidólatra, desmentiu a ONU e falou, não, Mandela não foi preso político, ele foi condenado por terrorismo, inclusive contra civis, entendeu? O Lucas, membro do canal também, mandou 20 bonuros, fico agradecido. Você viu que derrubaram o site que você limpou no seu artigo? O Afrikaner Genocide Museum. Pois é, eu vi. O Afrikaner Genocide Museum é um site que eu usei, que eu linkei no meu artigo, e que me inspirou. Porque eu escrevi com sangue nos olhos o artigo ali. Fiquei noites em claro para terminar logo. Porque aquele site mostrava a foto de bebê, de mocinhas, assassinados pelos pau-mandado do Mandela, depois que ele assume o poder. Não estou falando de quando ele era terrorista, guerrilheiro lá. Estou falando depois que ele assumiu o poder. Ele mandava esses putos assassinarem boeres nas fazendas. E a foto da casal de velhinho. É coisa dantesca, cara. Que tipo de FDP apoia isso, cara?
Todos eles mortos, ensanguentados, bebê morto. Isso é o Mandela que fez. Obrigado, Vlad Mordekaiser, 5 bonorinhos aí, tá ok? Bom, durante essas investigações da polícia sul-africana, acharam um documento lá, conhecido como Operação Maibuye, cujo comando supremo seria composto pelo Mandela, pelo Joe Slovo e pelo Joe Modise, que era um outro comunista lá, um outro merda. O plano do Mandela, antes dele ser preso, era infiltrar comandos guerrilheiros nos vilarejos para causar levantes de simulação e depois invadir esses vilarejos com uma força convencional de 7.000 homens, com apoio dos sindicatos. Estava preconizado pelo próprio Mandela que os traidores e os informantes dos traidores deveriam ser brutalmente torturados e eliminados. Gente boa esse Mandela, né? Bom, o MK que ele fundou acabou se aliando ao ZIPRA, que era o braço armado de um partido marxista-leninista do Zimbábue, que na época era a gloriosa Rodésia, e que gostava, por exemplo, de usar mísseis antiaéreos contra aviões comerciais. É desse tipo de filho da puta que nós estamos falando. Tá aqui o Ryan dos Santos, obrigado. E isso era o legado, né, das coisas que o Mandela ajudou a fundar. Só que com essa aliança entre o MK e o ZIPRA, eles entram em confronto contra o glorioso, saudoso exército da Rodésia e são derrotados. E aí o MK entra numa crise militar. Que eles tomam uma porrada bonita ali do exército glorioso, abençoado da Rodésia. E aí na década de 70, o CNA passa a ser duramente combatido pelo governo sul-africano, né? Só que durante essa ocasião, o Mandela acabou fazendo igual o Fernandinho Beiramar, igual o Marcola. Ele começou a dar ordens de dentro da prisão, algo que foi confirmado por um ex-líder do MK. Começou a dar ordens de dentro da prisão para atentados terroristas. Que aí ele começou a lutar da forma mais covarde possível. Ele não tinha mais como lutar contra a polícia, contra o exército da Rodésia. Ele começou a atacar civil na caruda mesmo. Então, o CNA matou milhares de civis inocentes entre 1980 e 1994 com essas operações terroristas ordenadas ou autorizadas pelo Mandela de dentro da cadeia. 80% dos ataques tinham como alvo a população civil. Foi nesse período, por exemplo, que o Mandela ordenou um ataque em Church Street, matando civis. O alvo era uma instalação da Força Aérea Sul-Africana, mas os explosivos foram programados para a hora de maior movimento e causaram baixas civis, de propósito. 19 mortos e 200 e poucos feridos. Inclusive mulheres e crianças, brancas, negras, não importa. A bomba não faz distinção. O Mandela confessou no livro dele, O Longo Caminho para a Liberdade, que ele autorizou pessoalmente alguns atentados. Por exemplo, o ataque terrorista ao shopping Amanzimtoti, onde 2 mulheres e 3 crianças morreram num atentado que o Mandela autorizou, confessadamente. Bonzinho, né? Ele colocava minas terrestres em estradas, que custaram ali centenas de vidas. Eles destruíam casas de negros que não eram simpatizantes do CNA, destruíam templos religiosos, queimavam carros. Estupro à torto e à direito, né, feministas? Olha, que a feminista tá pouco se lixando se as mulheres são estupradas ou não. Tudo que a feminista quer é que as bonitas sejam estupradas mesmo, porque elas feministas são barangas e têm inveja das bonitas. O feminismo é um sindicato das feias barangas mal amadas com ódio da inveja das outras. Bom, parênteses à parte, o Departamento de Estado americano, nessa época, classificou o CNA como um grupo terrorista. O CNA, que era o partido pelo qual Mandela foi eleito na África do Sul e governou, foi classificado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos como um grupo terrorista. Ninguém fala isso. Ninguém fala essas coisas. Os dissidentes, os inimigos do CNA, do Partido Comunista, eles tomavam chá de sumiço, eles eram assassinados, mortos, censurados. Tinha um certo Bartolomeu Relapane, um negro
dissidente do Partido Comunista, que se rebelou contra esses caras, e revelou que tornar o Mandela um símbolo da causa anti-apartheid era parte do plano de consumação de tudo, dos comunistas e globalistas tomarem os minérios da África do Sul. Pouco tempo depois que ele revelou essa informação, o Hlapane, ele foi fuzilado por um membro do CNA. Mas ninguém fala nisso. Agora, tudo que o Mandela fazia de dentro da prisão, por mais execrável, abominável, atroz, barbárico que seja, não se compara ao que a mulher dele fazia. A mulher dele era Winnie Mandela. A propaganda globalista transformou a Winnie Mandela numa heroína da África do Sul. Chamavam ela de Mama Weto, que é mãe da nação. Chamavam ela de a Evita Negra, aludindo a Evita Peron. Mas até que faz sentido, porque a Evita Peron era uma desgraça, que destruiu a Argentina, mais do que o marido dela. Mas enfim, essa Winnie Mandela, que é chamada de Mamãe da Nação, você sabe o que ela fazia? Ela torturava qualquer um que se opusesse ao CNA. E sabe como ela fazia isso? Essa vocês não conhecem, hein? Necklacing. Vocês lembram do filme Tropa de Elite? Vocês lembram quando o baiano avisou que ele não queria que deixassem a polícia subir o morro, não queria ninguém da ONG lá envolvido com polícia? Que ele falava, PM aqui no morro é inimigo, é alemão. O papo tem que ser reto. Se for torto é com vocês mesmo. Lembra do que aconteceu quando os maconheiros da ONG desrespeitaram a ordem do baiano? O que o baiano fez? Como é que o baiano matou a turminha da ONG lá no morro? Lembra que eles colocaram o pneu? Aquilo lá se chama micro-ondas no jargão da bandidagem do Rio de Janeiro. Bota o sujeito dentro dos pneus e taca-lhe fogo. Vocês sabem que aquilo tem inspiração no Mandela e na Winnie Mandela. Na África do Sul, isso se chama necklacing. Colar bárbaro. O necklacing é um termo inventado pela Winnie Mandela, assim como, né, o método. Então, eles embebem pneus com gasolina, fazem a vítima beber gasolina e botam fogo no conjunto. A borracha derretida se junta com a pele e a pessoa vai agonizando, a pele dela fundida com a borracha, tudo pegando fogo. E o sujeito demora 20 minutos para morrer, você imagina de que forma? Bonzinhos, né, esses filhos da puta de Mandela. Estima-se que 3.000 pessoas tenham sido executadas dessa forma pela Winnie Mandela e pelo Congresso Nacional Africano, o partido do Nelson. Ela disse, com caixas de fósforo e necklacing, libertaremos esse país. O mais interessante é que quase todas essas vítimas eram negras. Quase todos os executados por necklacing eram negros. A maioria deles, pessoas, adolescentes inclusive, que não quiseram aderir à revolução, que não quiseram colaborar com o CNA. Lojistas que abriam suas lojas e vendiam produtos para os brancos. O branco geralmente morria ali, esfaqueado, no tiroteio, mas o necklacing era uma tortura para os negros que não colaboravam. Esse é o cara que defendia os negros? Fala. E como é que os negros que não colaboravam com os terroristas eram julgados e condenados? Na rua, aos gritos. É a pura barbárie. É a pura barbárie. E ao mesmo tempo eles promoviam uma guerra civil no país. Queimavam casa. 200.000 negros foram desabrigados pelo Mandela e pela puta vagabunda da mulher dele, a Winnie. Até que chegou ao ponto que algumas comunidades negras, isso é muito interessante, montaram milícias armadas para se defender contra o Mandela e seus terroristas. Defesa privada mesmo, no melhor estilo anarcocapitalista. Mas, se de um lado nós tínhamos as milícias negras que se defendiam, mas
até certo ponto ali, a polícia sul-africana. Do outro lado, nós tínhamos os terroristas do Mandela, mais todos os globalistas e os soviéticos que financiavam esse movimento. E eles quiseram tirar o Mandela da prisão e levá-lo ao poder, formando grandes blocos políticos para isso, Congresso Sul-Africano, de sindicatos, COSATU, etc. Obrigado, mamãe, que é muito generosa e doou aqui 54 bonuros e 90 laurinhas. Tá ok? Nelson Mandela disse: sob o regime comunista, a África do Sul será uma terra de leite e mel. Usando aí um referencial bíblico para vocês verem como esses revolucionários se dão ares messiânicos, né? Pois bem, em 1985, o presidente da África do Sul era um sujeito chamado Botha. O Botha, ele era o isentão, que não queria briga, que fazia acordo com o Centrão. Ele chegou lá e ofereceu a liberdade para o Nelson Mandela, em vez de dar 2 tiros nele, que era o certo, em troca dele renunciar à violência. O Mandela não aceitou. Mas a comunidade internacional transformou Mandela num tipo de herói da paz, até que o presidente da África do Sul, em 1990, que era um tal de de Klerk, do Partido Novo, do Amoedo ali, dessa turminha, não, eu sou um liberal, foi lá e soltou o terrorista. Esse de Klerk era um lixo, ele estava subordinado aos interesses globalistas. Sonegou informação, escondeu da própria população os planos de tomada de poder do CNA e proibiu que os serviços de inteligência sul-africanos investigassem o Mandela e os seus cupinchas, para não comprometer a imagem que a imprensa mundial inteira passava dele, que ele era um líder da paz. Muito obrigado, Gingerbread, pelos 10 bonuros e 90 laurinhas. Os jornalistas que falavam a verdade, o Alan dos Santos da época, era essa jornalista muito corajosa chamada Ida Parker, que foi censurada, que foi perseguida. Você vê como a história se repete e ninguém aprende, né? Agora, se ele era um perigo de dentro da prisão, dando ordem para atentado terrorista, quando ele saiu da prisão é pior. Ele clamou por uma intensificação da luta armada, e quando ele sai da prisão, a África do Sul pega fogo. Uma onda de terror varre o país. E nos primeiros 20 dias que soltaram este maldito de dentro da prisão, onde ele deveria ter apodrecido até a morte, 84 pessoas foram assassinadas pelo CNA, a maioria negra, 19 por necklace. Começaram a executar mulheres que não colaboravam, acusando elas de bruxaria, né? Você sabe que o Mandela, ele tinha uma briga muito feia com os Zulus. É uma briga que até tem uma origem histórica, porque o Mandela era de uma tribo chamada XHOSA, se fala um Xhosa, né? Que na verdade é um dialeto lá, que eles têm uma espécie de estalo. Eles falam Xhosa, né? Eu não sei fazer. Eu estive na África do Sul, os caras me ensinaram a fazer, mas não aprendi. Xhosa. E eles viviam brigando com os Zulus. Mas a briga do Mandela com os Zulus era principalmente política, né? Porque os Zulus negros tendiam a ser conservadores. Claro que os Zulus eram conservadores. Eles queriam a terra deles, a propriedade privada deles, eles não gostavam de se misturar, não gostavam que os bantustões misturassem eles com outras pessoas, e eles criaram um partido negro conservador, que ninguém vai falar isso pra você de forma nenhuma, né? Chamado Partido da Liberdade Inkatha. Era uma organização conservadora Zulu oposta ao desgraçado do Mandela. E aí foi uma guerra civil, um morticínio, uma briga gigantesca, com Mandela atacando fazendas. No auge, em 1993, ali, morria 60 pessoas por dia. Uma parte dos mortos eram boeres, né? Os afrikaners, né? Os imigrantes holandeses, que foram vítimas de uma campanha de vingança racial, que na verdade era para roubar a terra deles, e muitos Zulus também. E aí, o CNA, chegando ao poder, ele organiza uma National Peacekeeping Force, uma força de peacekeeping, de manutenção da paz,
que na verdade não era da paz coisa nenhuma. Era para assegurar o poder nacional do Mandela, destruindo qualquer coisa que se opusesse a ele, né? O Edmundo tá lembrando, já vi gente falando que o vídeo do Mandela cantando aquela música sobre matar branco é editado e mal traduzido. Não, aquela música que ele fala era sobre matar branco, sim. Vou colocar o vídeo aqui. É que meu computador tá com som ruim. Eu vou ver se eu acho o vídeo e boto. Mas ele fala sobre matar branco, sim. E ele vivia gritando, matem o Afrikaner, mate o Boer. E o resultado é que matam os caras mesmo. Bom, qualquer oposição foi esmagada. Os bantustões, que eu comentei no começo do vídeo, foram esmagados. Os bantustões, durante o governo branco lá, não estou defendendo o governo branco nenhum, eu já expliquei a origem socialista do apartheid, eu odeio esse negócio. Mas os bantustões tinham certa autonomia. O Mandela disse, não, nós temos que acabar com a autonomia dos bantustões para fortalecer o poder central. E aí, ele escreveu um documento chamado Prepare a Foice para o Martelo Vindouro. Olha que coisa fofa. Olha que coisa, não te lembra passarinhos gordinhos? Né? Prepare a foice para o martelo vindouro. São coisas fofas que o Mandela defendia. Lembram passarinhos fofinhos. Eu tenho um passarinho fofinho aqui que eu não tô achando ele. Ia mostrar ele aqui. Mas é impressionante. E aí ele fala, temos que esmagar os bantustões. E ele faz isso. Ele declara uma verdadeira guerra contra os bantustões, esmaga, saqueia, incendeia, estupra. Principalmente aqueles de etnia Zulu. Até que em 1994, 20 mil membros do Partido da Liberdade Inkatha, dos Zulus, resolvem protestar em defesa da autonomia da nação Zulu, do KwaZulu. E eles fazem um protesto pacífico em frente ao Shell House, que era o quartel-general do partido do Mandela, o CNA, e o filho de uma puta do Mandela manda os seus homens armados abrirem fogo contra os Zulus que protestavam pacificamente nos civis. E morrem 53 Zulus. Esse incidente ficou conhecido como Massacre de Shell House. Ninguém vai falar isso pra você na imprensa grande nem na escolinha, né? Quando foi formado aquele Comitê da Verdade e da Reconciliação, né, como se fosse o Comitê de Anistia aqui no Brasil, que quer punir os militares e absolver os terroristas comunistas, eles absolveram o Mandela por todos esses crimes ali, né? Então, é impressionante como você vê claramente que existe uma agenda global por trás para que esses crimes sejam acobertados. Aí o Mandela sai em turnê pelo mundo. E ele vai lá abraçar os piores ditadores do mundo. Você vê o Mandela com o Fidel Castro, né? Você vê o Mandela com Ali Khamenei, da Revolução Muçulmana no Irã, tanto que o Mandela fala que o povo sul-africano deverá fazer da Revolução Islâmica no Irã o seu modelo revolucionário. Ele se encontra com Idi Amin Dada, o ditador genocida de Uganda, que acoberta os terroristas que sequestraram o avião israelense lá. Depois teve o resgate em Entebbe, que os comandos israelenses foram resgatar os civis. E aí o Mandela chamou o resgate em Entebbe dos comandos israelenses de ato de barbárie, né? Porque o Mandela era antissemita também. Ele era antissemita, né? Ele estava torcendo para matarem os civis israelenses. Mas ao mesmo tempo, ele se juntava com judeus que não são judeus, que na verdade são satanistas, mas são judeus de etnia, como David Rockefeller, como De Beers, que eram os globalistas que queriam pegar os minérios. Então tem tudo isso. Ele foi a luta terrorista assassina dele, recebeu a bênção do herético comunista Karol Wojtyla, né? Falso papa lá. Então você vê como está tudo engendrado. A falsa hierarquia que se apoderou do Vaticano, os globalistas lá das indústrias de diamante, os comunas soviéticos que eram empregados dos globalistas,
Tá tudo no mesmo balaio, vai tudo arder no inferno. Né? Por isso que quando eu fiz aquele vídeo, aquela terça geológica do Karol Wojtyla, São João Paulo II, depois que eu estudei, eu deletei aquele vídeo. Porque santo, coisa nenhuma. Deve estar lá junto com o Mandela, com o Niemeyer, com a Marielle, tudo ardendo lá. Com o Bruno Covas, com o Dom Cláudio Rumes. Tá tudo virando churrasquinho. Enfim. Cara, quantas pessoas vão acordar pro fato de que nós vivemos numa grande mentira, né? Tá aqui o Antônio Bernardo lembrando que o Thomas Sowell, esse sim um gênio, um homem probo, é quem manja das coisas. Cara, eu tenho certeza que o Thomas Sowell daria um soco na cara do Rafael Lima para desacordar, mesmo porque o Thomas Sowell é ex-marine, né, ex-fuzileiro. Eu sei que ele tá velhinho hoje, mas acho que um ex-fuzileiro ganha daquele lixo sojado do Rafael Lima, né? Mas enfim. Enquanto Mandela transitava pelo mundo, ele pressionou os governos do mundo, isso antes dele assumir o poder, né? Para aumentar as sanções contra a África do Sul. Ele falava, olha, vamos combater o regime dos brancos aí com sanções. Mandela pressionou por sanções. Essas sanções condenaram à fome, à miséria, principalmente os negros. Então o Mandela saiu pelo mundo pedindo para os governos brancos imporem sanções contra a África do Sul que condenavam a miséria as famílias negras. Esse é o defensor dos negros? Esse é um canalha, 1000 vezes canalha, comunista, corrupto, sem vergonha, vagabundo, tá ok? Pena que ele foi preso na prisãozinha Nutella da África do Sul. O certo era mandar o Mandela para o presídio de Pedrinhas. Esse era o certo. E aí teve a eleição que colocou o Mandela no poder. Uma eleição bem fraudulenta, né? Com os eleitores da oposição sendo intimidados, coagidos. Cara, é impressionante. E aí, até esse puto chegar no poder, 300 mil pessoas morreram. Tantas outras desabrigadas e pobres. E pior do que a via de terror que levou este desgraçado do Mandela ao poder, foi ele no poder. Como disse a Aida Parker, o sonho de liberdade dos negros se transformou num pesadelo com Mandela no poder. Então eles formaram a tal da Comissão da Verdade e Reconciliação. E não aconteceu nada. Aí veio um sujeito chamado Tenente Coronel William Rather, que lutou contra os comunistas na Angola, lutou ao lado da Rodésia, ele era um cara bom, Tenente Coronel William Rather. Ele tinha uma rádio chamada Rádio Donkerhoek. E ele começou a falar, o Mandela era um terrorista, ele foi absolvido falsamente, a eleição foi fraudulenta, começou a meter a boca no trombone. Sabe o que aconteceu? Fecharam a rádio do cara. Aí o Mandela cerceou a imprensa, censurou todo mundo. Igual certas pessoas intocáveis aqui no Brasil, com uma roupa preta, queriam fazer com o Telegram. E fizeram com o Terça Livre. E etc e tal. O pessoal não aprende. Né? E foram aplaudidos, né? Pelo Rubinho Nunes, do MBL. E foram aplaudidos pelo Danilo Gentili, que é um outro merda. Totalitário, defensor de comuna. Defensor de censura. Tudo igual. Nada mudou. Nada mudou. E aí o Mandela convoca já no poder um novo apartheid. Um apartheid contra os boeres, né? Contra os fazendeiros brancos e contra os zulus. E o objetivo é sempre o mesmo. Terra, minério, o que muda? Que novidade tem nisso daqui? Então, foi a disseminação do caos. No governo, o que o Mandela fez? O Mandela fez a mesma coisa que os 11 intocáveis de roupa preta e que não podem sequer ser mencionados, né? Ele soltou bandidos, soltou assassinos, soltou estupradores de dentro dos presídios. Bom, eu não preciso dizer o que aconteceu com os índices de criminalidade de 1995 para cá, né? Desde que o Mandela
Saiu da prisão e assumiu o poder pra cá. Soltou a bandidagem toda. Proibiu o idioma africâner, que dava a identidade aos boeres. Fechou as escolas dos brancos. O que é isso? E aí ele popularizou aquele lema, matem o fazendeiro, matem o boer, que é aquela música que ele canta. Cara, o meu som, o som do computador tá muito ruim, eu não vou conseguir colocar o vídeo agora, mas vocês podem pesquisar no YouTube, vocês colocam Mandela speaking to reporters after singing to kill whites. Né? Mandela falando com repórteres depois de cantar sobre matar brancos, mas o vídeo tá em inglês, tá? Speaking to reporters after singing to kill whites. Vocês vão achar o vídeo do Mandela cantando que tem que matar os brancos. O que é isso? O que é isso? Agora me diz, quando o Rafael Lima acha justo que uma grande corporação exclua do seu processo seletivo os brancos, ou quando alguém defende cotas, é a mesma coisa, a diferença é de magnitude. É um ato de desumanizar uma pessoa pela sua etnia. Teve uma mensagem que eu não li aqui. Aqui, ó. O Vlad Mordekaiser. Ele está dizendo que existem esquerdistas infiltrados na live enviando mensagens nazistas para tirar prints e nos associar a essa ideologia nefasta. Imagina o grau de vagabundagem de um cara que faz isso, né? Mas eu sempre deixei claro aqui que eu venho de família de judeu, meu pai é judeu, boa parte da minha família foi morta pelo Hitler, o meu avô judeu, ele saiu antes que isso acontecesse. Então, eu tenho a minha família judaica que está aqui no Brasil. Você tem o Fruchtenberg, o Frust, que é um grande ativista conservador, amigo meu. Somos amigos e fazemos essa militância conservadora juntos, né? E eu tenho horror aos nazistas, que eram também empregados dos globalistas, igual os comunas, e eles também eram de esquerda. Então as minhas credenciais antinazistas são inquestionáveis, e a esquerda que vai pra puta que pariu, e depois que vocês forem pra puta que pariu, vocês vão pro inferno, esquerdistas. Porque não há esquerdista no céu. Todos os esquerdistas, sem exceção, sejam eles nazistas, comunistas, socialistas, social-democrata, ardem no inferno. No céu só tem pessoas ignorantes que não sabem nada de política e direita. A esquerda vai toda arder. E centrão pra minha esquerda. Então tá aqui minhas credenciais. E é isso. Agora eu tô preocupado com o conteúdo, não vou ficar lendo chat. De vez em quando eu vejo um superchat aí, né? Muito obrigado pela doação, Vlad. Que mandou 20 bonoros. Vlad the Impaler. Protegeu a Romênia contra os invasores otomanos aí. Muito bem. Bom, onde é que eu tava? Então, com Mandela no poder, a criminalidade dispara e ele adota, economicamente, o quê? Intervenção, keynesianismo, inflacionismo, né? Regulações trabalhistas, impostos escorchantes, ações afirmativas que o Rafael Lima iria aplaudir, como comunista que ele é, né? E o resultado é a queda no padrão de vida, desemprego, êxodo de empresários, pessoas que geravam emprego vão embora do país, sejam lá brancas ou negras. E continua, né? Fuga de cérebros. E o CNA está até hoje no poder, vieram os sucessores do Mandela, adotando as mesmas políticas. Em 2002, o desemprego chega a 48%, sendo que os negros são os principais afetados, né? E a inflação dispara, o crime, o estupro, a AIDS, né? E é interessante que o CNA, lá na década de 80, ele tinha proibido os negros de estudar, porque eles falavam revolução antes da educação. E os negros que queriam ir para a escola eram mortos por necklacing. Esse é o Mandela, este verme amaldiçoado que está agora, nesse exato momento, junto com seus amiguinhos Fidel Castro, Carol Wojtyla, David Rockefeller, estão ardendo nas fornalhas sulfídricas de Satanás para sempre e nunca mais vão ver a face de Jesus. Entendeu? E esse estado de bem-estar social que o Mandela promoveu causou a destruição das famílias negras.
Aí eu vou fazer aqui um rápido parênteses para comentar um artigo que eu escrevi, comentando o Zizek, o Slavoj Zizek, que ele tem aquela cara de Cortella, né, de beberrão, de pessoa congestionada com secreções sebáceas. Ele parece até um pouco Cortella, né? Ele disse, se o Mandela tivesse vencido, ele não seria tratado como um herói. Ele disse que o sistema capitalista não foi vencido. Na verdade, nós não estamos falando de capitalismo, estamos falando de corporativismo, de grandes banqueiros, e o Mandela trabalhava para eles, e é por isso que o Mandela é tratado como um herói. E nesse artigo, eu comento o seguinte: existe na África do Sul um fenômeno social chamado diamantes negros. Vocês sabem quem são esses diamantes negros? Eles são uma classe de negros que ficaram muito ricos, mas que não ficaram ricos num livre mercado. Eles ficaram ricos porque eles são ligados ao Congresso Nacional Africano, ao CNA. Eles lucram com cartéis protegidos por banqueiros ocidentais, explorando os diamantes, chamados diamantes de sangue. Eles exploram os negros pobres, eles matam os negros pobres, eles regulam o mercado impedindo a ascensão social dos negros pobres. E esses diamantes negros andam lá com um monte de mulher, com joias. É interessante que você vai para uma cidade como Joanesburgo hoje, na África do Sul, e não tem classe média. Porque a classe média foi transformada em miserável. Esmagaram a classe média para a alegria da Marilena Chauí, que odeia a classe média e chama ela de fascista, né? Então só tem pobre, 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 um mar de pobreza, um mar de miséria, e existem esses diamantes negros, né, ligados a governo, a contratos, como se fosse o Ike Batista e os Joesleys de lá, com um monte de mulher bonitona, corrente de ouro, carro importado, seguranças, porque só essa elite corporativista lucra. Todas as pessoas honestas, independentemente da cor, foram destruídas. E esse foi o resultado. Existe um analista político chamado Molest-me Beck. Ele é irmão de um socialista desgraçado que foi presidente da África do Sul, chamado Mbeki, mas ele é um irmão bom. E ele critica o CNA. E ele diz, as ações afirmativas, como as cotas que o Rafael Lima ama, foram idealizadas na África do Sul por corporações brancas por trás do governo do Mandela. E a ideia era justamente essa, impedir a ascensão dos negros num livre mercado, privilegiando os corporativistas. Destruir as lideranças anti-apartheid que não tinham ligação com o CNA. Eles simplesmente implantam essas ações afirmativas, fazem com que as pessoas se desencorajem de estudar, de crescer na vida, mantêm a pobreza, as empresas vão à falência e sobram uma massa miserável de todas as cores e uma elite também das duas cores, os diamantes negros e os corporativistas brancos. Esse é o resultado da África do Sul sob Mandela. Fala se um cara desse não deve estar assando no inferno, cara. Junto com todo mundo que apoiou ele. O Voitila lá, herege, beijador de Alcorão. Foi lá abençoar a luta do Mandela. Dá licença. E ainda falam que esse cara era um anticomunista. Que anticomunista de nada, o quê? Social-democrata, fedido. Mas enfim. Com uma década de governo do CNA, Roscoe, vai no meu artigo no Instituto Rothbard e tem uma extensa bibliografia. Vai lá e lê, se você quer as provas. Tá tudo lá. Então, em uma década de regime democrático do CNA, e era democrático mesmo, né? A democracia é isso. O número de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria dobrou. O número de favelados aumentou 50%. A infraestrutura, as pessoas com acesso à internet, acesso à telefonia, caiu drasticamente.
As gangues tomaram conta do país. Os sindicatos do crime, a corrupção, tomaram conta do país. E houve também o genocídio branco, que pouca gente fala, que é a destruição dos fazendeiros boeres. É um genocídio contra a população africana promovido pelo CNA. Os fãs do Mandela falam: vamos matar vocês como moscas. Essa é a mensagem que eles dão. E os africanos estão sendo extintos. E adivinha, eles eram os fazendeiros. O que você acha que aconteceu com o preço da comida? Chegou um momento em que a profissão de fazendeiro na África do Sul era mais perigosa do que ser um soldado de infantaria americano na pior batalha do Vietnã. Ninguém vai ser fazendeiro, ninguém é doido. Então, o preço da comida encarece. E aí, lembra dos negros pobres lá de Joanesburgo? Como é que eles vão fazer para comprar comida no supermercado? Vai ficar igual o Paulo Guedes. Ninguém consegue comprar 1 quilo de carne. O Paulo Guedes, fazendo um parênteses, ele é um inimigo do Bolsonaro, ele é um socialista infiltrado, ligado ao Jorge Soros, que fundou o Banco Pactual para implementar a estratégia do Jorge Soros e do Armínio Fraga aqui no Brasil, e que está tentando destruir o Bolsonaro pela economia. Bom, mas eu falo isso, ninguém me escuta, vocês vão ter que aprender da pior forma. E é isso, são os mesmos caras, são os banqueiros internacionais. Agora, se vocês querem saber um pouco mais sobre isso, assistam ao documentário Diamantes de Sangue. Lá vocês vão saber a quem interessa a farsa Nelson Mandela. A quem interessa? Cui bono, se perguntava Juvenal na Roma Antiga. Mas a resposta eu já dei para vocês. Qual é a palavra? Vamos ver quem acerta aqui no Superchat. Qual é a palavra que define tudo o que acontece na África do Sul? Desde a Guerra dos Boeres, passando pelo apartheid branco, passando pelo apartheid do Mandela, passando pela União Soviética, pelos banqueiros. Qual é a palavra que define tudo? Vamos ver quem acerta. É uma palavra só. Qual é a palavra que elucida, esclarece tudo o que está acontecendo? Não, a palavra não é socialismo. Quero que você seja mais específico. Qual é a palavrinha? Não. Estou falando do caso específico da África do Sul. Não, socialismo, esquerdismo, isso aí são estratégias de poder. Mas o que está por trás mesmo? É uma palavra só. Minérios! Minérios! Falei 1000 vezes no começo do vídeo. É só isso. O resto, socialismo, igualdade, democracia, inclusão, ações afirmativas. Isso é tudo para enganar a trouxa. Todas as ideologias são fachada de poder, tá? Vai ler Karl Marx, que também é bom, aprender com o inimigo. É minérios. Só. Obrigado, Manifesto 38. A África do Sul, além de ser rica em minérios, ela também é um ponto de estrangulamento do comércio marítimo internacional. Então, ela está numa região extremamente estratégica entre o Atlântico e o Índico, além de ser rica em minérios. Por isso que a desgraceira toda é lá. E é por isso que o pessoal fica de olho nela. Então, em 1973, o presidente soviético Leonid Brezhnev disse: a nossa meta é ganhar os tesouros minerais da África do Sul. Daí a estratégia soviética que eu expliquei no começo do vídeo. Daí a estratégia de desestabilização dos bantustões negros e das terras dos africanos brancos, que era tudo propriedade privada. Eles vão lá para tomar o negócio. E aí, o que acontece? A União Soviética acaba, mas cumpre a sua função. Porque, como eu disse, os soviéticos, o Lenin, era um empregado dos banqueiros de Londres, que foi instalado na Suíça ali, depois foi mandado para São Petersburgo pelos banqueiros suíços, ligados aos banqueiros de Londres. Então foram os banqueiros ocidentais que implantaram o comunismo na União Soviética. O Lenin era empregado deles. A estátua do Lenin está lá no escritório do Klaus Schwab, aquele filho da puta que quer implantar a Agenda 2030 e que comanda o Fórum Econômico Mundial. Tá tudo a mesma coisa. Certo? Agora, em 1984, a União Soviética já está em vias de terminar, mas os banqueiros
já estão de olho nos diamantes. E aí a Anglo-American Mining, ligado aos banqueiros do eixo maldito, Washington, Londres, podemos incluir mais gente aí, né? Washington, Londres, podemos colocar Bruxelas, onde tem os eurocratas, né? Podemos colocar Genebra, Tel Aviv, dá pra encaixar um monte de gente aí. Eles criam essa companhia de mineração, fundada, né, por J.P. Morgan e Ernest Oppenheimer, que controlava também o cartel de mineradoras junto com os De Beers. Então, esse negócio todo de Mandela, liberdade, blá blá blá, é o quê? É o J.P. Morgan, é o Oppenheimer, é o De Beers, é o Rockefeller de olho nos diamantes e nos minérios e num ponto de estrangulamento estratégico. Ora, caceta, como diria o Olavo. Essa era a vantagem para os caras. E aí o Ronald Reagan, que jaz nas fornalhas marmóreas de Satanás, aquele comunista filho da puta chamado Ronald Reagan, já fiz um vídeo aqui no meu canal mostrando como o Ronald Reagan desarmou o povo americano. Vou fazer um vídeo mostrando de como ele era um socialista na economia. Vou fazer um vídeo de todos os atentados terroristas de Estado que ele fez como presidente. O Ronald Reagan é um dos piores merda que já existiu. Os neocon ficam aplaudindo ele aí. E o Ronald Reagan, a serviço dos globalistas, impôs sanções ao governo sul-africano em 1986 para auxiliar o Mandela, prejudicar a população negra pobre e levar o Congresso Nacional Africano ao poder. O Reagan está objetivamente no inferno, porque ele era um filho de uma puta, junto com aquela abortista megera, nojenta do inferno da Margaret Thatcher, a amiguinha dele. Estão tudo no inferno. Então, nessa época do Reagan, havia um senador americano chamado Jesse Helms que se opôs às sanções, dizendo que ela ia matar os negros de fome. Dizendo que isso ia transferir poder para elites comunistas. Mas o Reagan era a favor de tudo isso. A mamãe lembrando que eu falei para ela dos diamantes de sangue quando eu ainda era molequinho. 27 bonuros e 90. Né? Ah, olha, pessoal, esses neocon americanófilos que acham que os Estados Unidos é herói da liberdade, que aplaudem o Reagan, Thatcher, eles não sabem nem onde é a frente. Esquece esses caras. Isso aí é socialista de outra cor, é oposição controlada. Esquece isso daí. Hã? O cara que é conservador mesmo, ele não vai ficar pagando pau para os Estados Unidos. Ele vai querer restaurar as nossas raízes ibéricas. Não ficar pagando pau para Washington. Então, as medidas que o Mandela e o CNA adotam quando chegam no poder não era o comunismo soviético. O comunismo soviético serviu como instrumento revolucionário, atentado terrorista, etc. Mas uma vez no poder, o que eles fazem? Eles implementam um plano econômico keynesiano que teve a aprovação, a anuência do Harry Oppenheimer, filho do banqueiro globalista Ernest Oppenheimer, que havia financiado os movimentos revolucionários cujo comando estratégico era soviético. Então vejam, a estratégia veio do Kremlin, o dinheiro veio do Oppenheimer. Olha que louco. Aqui, esse é o canal Ocidente em Fúria, onde nós metemos uma real. Essa é a Red Pill de verdade, não é gente que fica aplaudindo o Reagan, não. Aí, as tais privatizações que o Mandela foi fazer, né? Ele foi privatizar as paraestatais, dizendo, essas estatais aqui da África do Sul é uma herança dos governos racistas do apartheid. Né? Você acha que ele privatizou no sentido de desestatizar e abrir a livre concorrência? Vocês estão doidos? O que ele fez foi entregar essas empresas para grandes corporações protegidas da concorrência de mercado, para os globalistas, igual o Fernando Henrique fez com a Vale. Quando esse lixo do Partido Novo, desse tal de Felipe Dávila, fala que vai privatizar, ele vai entregar os nossos recursos para os globalistas, não vai privatizar no sentido de abrir a concorrência. Privatizar no sentido de abrir a concorrência para o capital brasileiro honesto, eu sou a favor. Sou contra o Estado controlando a empresa. Eu sou anarcocapitalista, óbvio. Agora, eu prefiro manter estatal do que entregar isso pro Jorge Soros. E é o que Mandela fez ali.
E essa é a verdade, pessoal. Essa indústria que trabalha os diamantes de sangue, protegidas pelo governo que o Mandela instalou, a De Beers Consolidated Mines, como se chama hoje, ela é controlada. Sabe quem é a controladora do De Beers Mines, que explora os diamantes na África do Sul, sob Mandela? Quem vocês acham que é? Eu vou te dar 3 opções. Opção A. Cara, vou falar, vai, eu tô sem criatividade hoje. Ó, o Lucas falou Rockefeller, quase. Rafael Martins falou Soros, quase. Vocês estão quase. Não é exatamente Soros, nem o Musk, nem o... Mas é por ali, é do time. Almighty Vinha acertou. Rothschild Bank de Londres. Olha que coisa mais fofinha. Esses caras que estão por trás de tudo. Hã? Teve um cara que falou aqui que eu sou o único anarcocapitalista que acredita na nova ordem mundial e na conspiração globalista. Na verdade, Marlon, não é que eu sou o único anarcocapitalista que acredita que existe a nova ordem mundial e globalista. Na verdade, eu sou o único anarcocapitalista. Consequentemente, eu sei que existe a conspiração da nova ordem mundial e dos globalistas. Agora, um defende Partido Novo do Itaú, o outro defende o Zelensky, o outro acha que tem que ser omisso e ficar aí falando de ética argumentativa roupiana que é baseada num comunista chamado Habermas. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Então essa é a verdade, pessoal. Eu termino meu artigo dizendo o seguinte: mentiroso contumaz, Mandela fingiu defender os direitos individuais enquanto endossava o genocídio. Fingiu defender a paz entre os povos enquanto protegeu apenas cartéis e esquemas políticos. Lucrava com a guerra. Acenou para as nossas crianças com a mão encharcada de sangue inocente. Seu legado de horror ainda assombrará a África do Sul por muitos anos. Leiam o meu artigo, se vocês quiserem provas, evidências, referências bibliográficas, está tudo lá no meu artigo, com a inestimável colaboração do Ariel Barja, do Fernando Fiore Quioca e da minha querida e bela amiga Tatiana Vilas Boas Gabi. É isso, pessoal. Essa é a verdade sobre o Mandela. Raskol, aquela reforma agrária motivada na ideia de devolver as terras roubadas pelos bancos aos negros não é uma medida justa? Cara, quando você faz... Primeiro que quem roubou a terra dos negros, né, como eu disse, foram os socialistas. Foram os governantes socialistas. O Boer não tem nada a ver com isso. Ele é o cara que está produzindo a terra dele. Agora vai entrar aquela coisa. Você vai roubar a terra de alguém que não tem nada a ver com isso para dar para alguém que também não tem nada a ver com isso. E o resultado vai ser uma piora no padrão de vida de todos. Você vai relativizar a propriedade privada nesse grau para fazer reparação histórica, o que vai acontecer? Você vai acabar acatando aquele discurso do Paraguai que quer restituição histórica pela Guerra do Paraguai. O que eu tenho a ver com isso? Isso foi coisa lá do Duque de Caxias. O que eu tenho a ver com isso? Nada. Isso é uma injustiça objetiva, é uma injustiça humanitária, é um descalabro econômico e algo que só vai acumular poder das pessoas que vão ter o poder de decidir para quem que vai realocar a terra. Deus me livre. Eu já vi gente, inclusive, falar o seguinte: a única reforma agrária que eu defendo é o governo pegar as terras devolutas da União e distribuir para as pessoas. Cara, até isso eu sou contra. Sabe por quê? Porque eu acho que o governo não deveria dar essas terras. Senão nós perdemos o parâmetro do preço da terra. O governo deveria vender essas terras ao preço do mercado, aplicar esse dinheiro para financiar um programa nuclear militar sem impostos e usar essas bombas atômicas para dizer aos nossos inimigos: não pise aqui, seus globalistas filhos de uma puta. Porque nós temos bombas nucleares. É isso que eu faria. E o Marcos Oliveira mandando aqui os dólares canadenses. Eu não sei quanto dá isso em bonoras, mas fico muito agradecido. Mandando um abraço da terra de Justin Castro Trudeau. Ele que é o filho do Fidel Castro. E age igual.
ou pior. Vinícius Ferreira, 20 bonoros. Boa noite, Cogos. Desculpa desviar do tema da live, mas você conhece alguma boa faculdade de filosofia no Rio de Janeiro? Tem um mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, que tem uma faculdade de filosofia e de teologia lá. E a vista é linda, né? E é boa. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. E confiram a descrição do vídeo. Tem informações importantes na descrição do vídeo para vocês. Coisas boas que vocês vão gostar. A parceria com a Unplugged, o AppSuite, que vai te dar proteção, VPN, antivírus, comunicação, com cupom de desconto e 2 semanas de teste grátis, livraria, filme do Josias Teófilo também com cupom de desconto e etc. Que Deus nos proteja, que Deus proteja o povo africano contra esses canalhas socialistas. Grande abraço. E beijinho para as belas moças conservadoras como a Tatiana que estão aqui assistindo.